O Supremo Tribunal Federal quer saber o que e de onde os usuários das redes sociais fazem publicações. A Corte abriu uma licitação para contratar uma empresa para monitorar postagens nas plataformas digitais. A empresa que vencer a licitação, no valor de R$ 345 mil, deverá monitorar durante um ano o Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Flickr, X e também o LinkedIn. Além do conteúdo das publicações, a empresa vencedora vai precisar indicar quem publicou e o lugar onde foi feita a publicação. E Piotr, tem mais, tem outra questão aí que chama a atenção aí sobre essa licitação. Os ministros do STF vão receber relatórios diários, mensais e semanais com os balanços desse monitoramento. Te pergunto, que horas que eles vão fazer isso, hein? Já não tem processo demais para eles julgarem, se debruçarem, agora eles vão analisar, dedicar horas deles para analisar relatório de rede social? Eu conheci regimes lendo na história, sobretudo depois da Segunda Guerra, e do lado de lá do Muro de Berlim, podemos chamar assim, que tinha esses relatórios também feitos pela polícia política de cada um daqueles governos, o que o cidadão fazia, o que ele dizia, por que dizia. Aliás, a China tem isso até hoje, né? O governo quer controlar a opinião de todos os seus cidadãos, saber o que eles disseram, por que eles disseram, onde eles disseram. E usa, obviamente, a estrutura de Estado. Aqui, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é usando o dinheiro do contribuinte, porque você sabe, o Poder Judiciário é pago pelo contribuinte para fazer exatamente a mesma coisa. Mas vamos lá, vamos passar para o capítulo 2, porque parece que o Supremo não vai desistir da ideia e vai fazer sim, né, esse monitoramento. O que eles vão fazer com a informação? Eu vou perguntar novamente, o que eles vão fazer com a informação colhida, levando-se em conta o que diz a Constituição, que aí sim é constitucional, é dever do Supremo guardar. Porque na Constituição está lá garantido a liberdade de expressão, está garantida ali, de forma muito clara, não é preciso. Aliás, a liberdade de expressão é cláusula pétrea. Depois você tem todas as outras liberdades garantidas também na Constituição, num texto constitucional, que para ser alterado, à exceção das cláusulas pétreas, você precisa de votação no Congresso de uma reforma, o que não é o caso. Ninguém está propondo nenhuma reforma para mexer nestas liberdades constitucionais, sobretudo de expressão, que esta é simplesmente intocável, levando-se em conta que, como fiz menção, é uma cláusula pétrea. Eles vão fazer o quê? Vão aplicar o quê? O entendimento, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes aplica para um lado do espectro político nesse inquérito das fake news, que foi lembrado agora pelo Augusto Nunes. Porque Augusto mencionou aqui, no comentário anterior, que o Congresso, o Silvio já tinha feito essa menção, o Congresso já decidiu que não tem fake news, não tem esse crime de fake news. Primeiro que, se houver, tem que tipificar, não está tipificado. O que seria? Uma opinião contrária é fake news? Você dizer que o governo é isso ou aquilo? Não, não. Isso é opinião, isso é visão, isso é momento. Fake news teria que ser algo, digamos, orgânico, uma informação realmente trabalhada. Bom, mas o Congresso, que é quem legisla, diz que não tem crime. Mesmo assim, tem um inquérito das fake news aberto já há mais de 5 anos. Daí, a gente precisa entender, ali eu até fiz menção há pouco aqui, vai ter isonomia na ilegalidade, que é esse inquérito, porque daí tem que tratar todo mundo do mesmo jeito. Não é o que está acontecendo. Essa moça, por exemplo, já foi incluída, já houve um pedido de 5 dias para ela se explicar por algum ministro supremo, no caso o ministro Alexandre de Moraes, que é quem preside o inquérito? Não que eu saiba. Se houver, noticiaremos aqui com o maior prazer. Mas vamos lá. Ou volta-se a legalidade, suspende aquele inquérito todo, como já defendeu Augusto, e eu me junto a ele, e pronto. Voltamos a, se houver crime contra a honra de ministro, de qualquer pessoa, a Constituição também já prevê. Inclusive a punição. Está escrito o que pode e o que não pode. O Supremo está querendo monitorar as pessoas se elas têm uma opinião negativa sobre o Supremo. É proibido, por exemplo, pela liberdade de expressão dizer que, olha, o Supremo não serve para nada no país. Essa frase é ofensiva, o Supremo? Não, é só uma opinião. Se ele deixar de seguir uma norma do Supremo, a determinação do Supremo, bom, aí é desobediência civil, mas aí passa a ser crime. Não é o caso, opinião não é. Até porque como é que surgem as revoluções ou surgem as grandes mudanças, inclusive as negociadas no Congresso? Quando alguém tem uma opinião contrária àquilo, e aí aquilo ganha corpo, no caso do Congresso, voto, e muda-se alguma coisa. O Supremo está querendo usar dinheiro público para monitorar a liberdade de expressão das pessoas. Aqui não tem uma explicação clara do que eles querem fazer com essas informações.
e como a Paula já fez menção, eles vão receber um relatório. As polícias políticas ofereciam os relatórios aos governos aos quais representava. Nós estamos na democracia, não tem polícia política, convenhamos, não deveria ter, pelo menos. Aqui, Piotr, tem um detalhamento aqui do que a empresa contratada nesse edital, aí, pelo valor de 345 mil, deverá fornecer nesse relatório, abre aspas aqui. O relatório precisa ser capaz de identificar públicos, formadores de opinião, discursos adotados, georreferenciamento da origem das postagens, bem como avaliar a influência dos públicos, dos padrões das mensagens e de eventuais ações organizadas na web. Fecha aspas, Silvio. O quê? Georreferenciamento. O que é isso aí? Para você entender a localização onde a gente está. A pergunta que fica é, alguém conhece uma única democracia no mundo onde isso acontece? Queria um segundo exemplo. O primeiro talvez seja o Brasil do Supremo Tribunal Federal. Alguma outra democracia onde isso é possível? Não. Democracia é justamente o jogo dos contrários. É você formar maioria por meio do debate. E para isso existe o Congresso Nacional, com 2 bicameral, Câmara e Senado. Para isso existe a tribuna, o Legislativo. E é aí que está tudo errado no Brasil. Porque no Brasil, a mais alta corte judiciária, aliás, a última corte recursal, a guardiã no limite da Constituição, quer legislar. E agora quer mais do que legislar. Ela quer monitorar CPFs. Polícia de pensamento, polícia política, isso não existe em democracia nenhuma. Tem na China, na Venezuela, tem em outras ditaduras, mas não em democracia. Quer dizer, então, que ninguém mais pode falar mal de um ministro do Supremo Tribunal Federal se discorda de uma opinião dele? Olha, eu me lembro, por exemplo, de uma entrevista, o ministro Marco Aurélio, o ex-ministro Marco Aurélio, presidiu o STF, presidiu o TSE várias vezes, passou mais de 30 anos no judiciário. E ele dizia, uma vez numa pergunta, qual foi o seu dos maiores legados e talvez a maior crítica que você faz à sua gestão? E ele falou, eu coloquei câmera dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. A TV Justiça, em 2002, que aliás é o ano da eleição, a primeira eleição do presidente Lula, passou a exibir as sessões do Supremo Tribunal Federal. Isso se tornou muito mais conhecido 10 anos depois, em 2012, com a Ação Penal 470, que foi o julgamento do Mensalão, onde os brasileiros sabiam a escalação dos 11 ministros da Corte e não sabiam, talvez, a escalação da seleção brasileira, nem do seu time do coração, mas sabiam quem eram os ministros da Corte. A partir dali, eles começaram a gostar muito mais. Começaram a falar e falar, a se manifestar fora dos autos. E é isso o que nós estamos vivendo. Só que agora, em 2024, eles resolveram dar um passo além. Vamos ver o que a sociedade pensa disso. Qual é esse passo além? Eles não querem que falem mal deles. Em democracia, olha, nenhuma no mundo eu conheço. Teve uma, Silvio, posso dizer? A República Democrática da Alemanha. Ah, bom. É claro que eu estou fazendo uma ironia, é a Alemanha Oriental, o boneco da União Soviética, depois, obviamente, da Segunda Guerra, todo mundo sabe. Ali tinha uma polícia política chamada Stasi, é uma das mais ferozes, violentas que já houve em regimes absolutistas, como de fato aconteceu na Alemanha Oriental. Olha, que pode facilitar o trabalho Os ministros? dos ministros que decidiram isso aí, para que eles não gastem dinheiro. Por exemplo, querem saber o que a gente pensa, o que pensa o Brasil decente, o que pensam os jornalistas independentes no tribunal. É só acompanhar esse programa aqui. Nós estamos, podem verificar, aqui no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, é aqui. Eles querem saber o lugar? É aqui, estamos falando com toda a sinceridade o que a gente pensa de vocês, mas as críticas a serem feitas. Gostaríamos de ter mais chance de fazer elogio. E, infelizmente, eles não colaboram, não é? Agora, e o chat? Como é que eles vão fazer? Essa empresa está aqui, o chat, e o pessoal está dizendo o que quer aqui. E assim vai continuar. E ponto final.
Agora, eles têm que botar o endereço aqui embaixo. Tem que botar, quer dizer, essa empresa vai vigiar. Aí fala, não, estão dizendo aqui que essa coisa é uma coisa de ditadura. De onde? Onde é que ele está? De que cidade? Que rua? Isso é de bobagem. Isso é gastar o nosso dinheiro. Já é um judiciário caríssimo. Caríssimo. Custa uma fortuna por ano. Estão jogando dinheiro fora porque acho que todo mundo leva a vida que eles levam. Um vidaço. Estão gastando dinheiro dos pagadores de impostos para que uma empresa, né, inútil faça um trabalho que não pode ser feito e ganhe essa grana toda. A gente banca, né? Coisa de conversa fiada, é coisa de quem não tem o que fazer. Ana, deixa eu aproveitar e trazer um trecho aqui, porque a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, recentemente ela se debruçou e votou contra o monitoramento das redes pelo governo para identificar promotores e detratores. Foi numa DPF. E aí quero trazer um trechinho aqui do voto da ministra Carmen Lúcia, que votou contra. Para além do desvio de finalidade no procedimento de monitorar redes sociais, atitude sem relação de pertinência com os deveres constitucionais e legais fixados à Secretaria de Comunicação, a SECOM, e sem respaldo jurídico, está também caracterizada a afronta ao princípio da impessoalidade. Esclarecido está no processo que o acompanhamento das redes sociais está direcionado a pessoas, parlamentares e jornalistas para apurar sua condição de apoiar ou opor-se ao governo, fecho aspas aqui por um trecho do voto da ministra Carmen Lúcia, quer dizer que votou contra o Executivo e agora está se posicionando aí a favor no caso do Supremo? Cadê essa Carmen Lúcia? Ana, desculpe, cadê essa Carmen Lúcia? Essa tem que presidir o TSE. Tinha uma novela chamada Mulheres de Areia, tinha Ruth e Raquel. E tem um outro É exatamente trecho, Ana. isso. Antes de te ouvir, que a gente gostaria de trazer aqui, que acho que tem conexão aí com o que estamos comentando, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, no final do ano passado, ele disse que o Supremo está sempre desagradando alguém. A gente vai revisitar aí essa fala para poder comentar. A gente está sempre desagradando alguém. Essa é a vida de um tribunal constitucional independente que tem a coragem moral de fazer o que tem que fazer. E porque estamos sempre desagradando alguém, porque sempre alguém perde, o juiz tem que ser uma gente bem analisada, porque a gente está sempre desagradando alguém. Não é possível aferir a importância nem o prestígio de um tribunal em pesquisa de opinião pública, porque se tem uma forma de não cumprir bem o próprio papel na vida é tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo, o que evidentemente é impossível. Tem mais Ruth e Raquel aí, hein, Silvio Navarro. Ana. Agora eles estão preocupados com a opinião pública, né? O problema do voto da ministra Carmen Lúcia é que ele dura menos de 24 horas, né? Muda, a analogia perfeita do Silvio, é a Ruth e a Raquel. Porque Carmen Lúcia, que já foi, né, uma ferrenha defensora da liberdade de expressão, né, uma pessoa muito preocupada com a censura no Brasil, apoiou a censura em 2022. Até segunda-feira. Só até segunda-feira, 17 de junho de 2024, e aquela segunda-feira de 2022 nunca acaba, e Deus sabe, né, quando essa segunda-feira vai chegar. Então, não dá para levar a sério o que os ministros falam. A mesma coisa agora com o ministro Barroso. Não, nós vamos, né, precisamos ter coragem moral, nós vamos sempre desagradar um lado, mas não é o que parece, né, que eles estão preocupados. Eles parecem sempre extremamente preocupados com a opinião pública, o que não deveria acontecer, porque eles não tiveram um voto. O cargo que eles têm dentro da Corte Suprema no Brasil é um cargo por indicação, eles não têm voto. A prestação de contas ao público brasileiro é simplesmente a proteção da nossa Constituição. Só isso, eles não têm que se preocupar com a opinião pública, quem está falando o quê. E se por acaso, né, acontecer algum crime de calúnia, injúria, difamação, tá lá os artigos 138, 139, 140, eles podem seguir normalmente contra qualquer pessoa, qualquer cidadão que eles
achem que tenham ferido a sua dignidade e a sua honra. Agora, nós estamos falando de mais dinheiro público, 345 mil reais, mais dinheiro público na lata do lixo, porque não tem outro lugar, é a lata do lixo, porque se eles estão preocupados ou com integridade física ou com ameaça, nós temos a ABIN, nós temos a Polícia Federal, que já são sustentados com o nosso dinheiro, e agora nós vamos desembolsar 345 mil reais para que os Supremos analisem quem está falando o que de cada um, e o pior, identificação de usuário com base em georreferenciamento, ou seja, nós vamos te achar e nós vamos colocar a Polícia Federal atrás do seu celular, atrás do seu tablet, atrás do seu computador, como aconteceu com o Alan dos Santos, como aconteceu com a família Mantovani, que teve aquela confusão no aeroporto de Roma, que até hoje nós não temos acesso às imagens. É isso que eles querem. Portanto, Paula, é muito perigoso. Esse capítulo é muito, muito perigoso na história do Brasil, porque a história mostra páginas para lá de absurdas, de estranhas, quando instituições começaram a criar suas próprias polícias, a estabelecer o seu manual do Ministério da Verdade. Nem George Orwell ia imaginar uma realidade dessa. Piotr, antes de passar para você, que você está aí debruçado no voto da Carmen Lúcia para trazer um outro trecho, né? Só lembrando que nós antecipamos essa notícia aqui no site da Revista Oeste ainda no final do mês de maio, tá aí, ó, para quem nos acompanha na tela, em 28 de maio, a gente já tinha antecipado que o STF gastaria, então, quase 350 mil para monitoramento aí nas redes sociais. Tá aí. E o voto da ministra Carmen Lúcia foi contra o uso da Secretaria de Comunicação do governo de fazer esse monitoramento. Olha o que ela diz no voto dela. Um outro trecho, Paula já trouxe um inicial. Abre aspas, diz aqui a ministra Carmen Lúcia. Com recursos públicos, nossa, é igualzinho que o Supremo está fazendo agora. Ao invés de se dar cumprimento ao comando republicano obrigatório de se promoverem políticas públicas no interesse de toda a sociedade, o Poder Executivo Federal valeu-se da contratação de empresa para pesquisar redes sociais sobre a base de apoio ou oposição ao governo em posicionamento ilícito e, pior, em afronta direta a direitos fundamentais de algumas pessoas. Fecha aspas. A afronta direta é a afronta da liberdade de expressão, os direitos de liberdade de expressão que estão na Constituição. Aqui a ministra segue a Constituição. Aqui ela simplesmente defende a Constituição. Aqui ela guarda a Constituição. Aqui ela guarda os direitos que estão previstos na Constituição. É o momento... Quem era má e quem era boa? Eu não me lembro da novela. A Ruth era boa, Piotr. A Raquel era malvada. Ela foi, como diz o próprio a Glória Pires, Gilmar Mendes, cooptada pelo Gilmar Mendes, que é o mentor dela agora. É isso aí. Simples assim. Ela passou a ligar toda noite para o Gilmar, vende a quem ela atende, ela segue. E o Gilmar só pode levar para o mau caminho. Pensando que é o Tonho da Lua, né? Essa história aí. É melhor pular. O Tonho da Lua do Supremo Tribunal Federal é melhor a gente não comentar. Vamos, melhor chamar o intervalo comercial.